Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre dados secundários. Como nós podemos combinar dados secundários internos com dados secundários externos. Vamos lá? Bom, o primeiro passo que você precisa saber é o que são os dados secundários em uma pesquisa. Tanto numa pesquisa de mercado quanto numa pesquisa de marketing. Dados secundários, como o próprio nome já diz, são aqueles dados que já estão produzidos. Eles já foram produzidos por alguém e eles servem de informação. Então, vamos pensar, por exemplo, qual é a população do seu bairro? Qual é a população da sua cidade? Já foi feito isso? Existe alguma organização, de preferência, organizações de renome, organizações como o IBGE, organizações governamentais, organizações sérias que às vezes não são governamentais, mas também tem uma parte de pesquisa forte, como o Sebrae, por exemplo. Então, essas fontes secundárias são fontes que alguém já produziu. E quem produziu, você também tem que ficar de olho para que essas fontes sejam verídicas. Portanto, eu sugiro que você sempre opte com dados secundários de organizações bem sérias. Quais outros tipos de dados secundários que você pode utilizar? E esses sim são bem fiéis. São aqueles dados produzidos pelas redes sociais, pelos programas que tem dentro, pela informação que é armazenada, como por exemplo pelo Analytics da Google, pelas informações armazenadas das tecnologias. Então, embora nós tenhamos hoje a LGPD, então muitas informações passam a não ser possíveis, mas nós temos vários e vários sites que juntam essas informações para dar um perfil geral de usuários. Então, nós temos possibilidades de reconhecimento de comportamento, de aspectos de pesquisas, através destes dados secundários que são produzidos por outras pessoas ou organizações. Agora, o que é um dado secundário interno, por exemplo? São aqueles dados que também já foram produzidos, que você consegue organizar ou saber de alguma forma. Por exemplo, se você está falando, vamos voltar de novo na padaria, e aí você tem algum tipo de controle do que o pessoal gostou, quais foram as médias de consumo, o que eles. Vamos supor que na própria comanda ali de controle de fluxo de caixa, você tem algum sistema que já foi produzindo esses dados e esses dados estão lá sendo produzidos organicamente. Esse dado também pode ser acusado, também pode ser compreendido como sendo um dado secundário. Embora ele tenha sido produzido por você, embora ele seja primário enquanto a sua utilização, enquanto a sua coleta, no sentido de você pode pensá-lo numa perspectiva como secundária, no momento que você não fez intencional, no momento das informações que acabaram sendo produzidas de forma orgânica, na medida que o seu negócio foi evoluído. Tanto para quem já se modernizou, para quem já usa aqueles sistemas de comanda, que é capaz de produzir as preferências, os horários, tudo isso que a tecnologia é capaz de fornecer, quanto até mesmo para aquelas mercearias ou padarias pequenas que ainda anotam no papel. Então, veja, embora isso seja um dado primário, porque você produziu, é seu, os dados são seus, mas ele também pode ser reconhecido como dados secundários, uma vez que você, ao utilizar esses dados ou ao coletar esses dados, você não se preocupou de fazê-lo de uma forma estruturada. Você
fez mais ou menos de uma forma orgânica. Isso seria um dado secundário interno. Outro tipo de dado secundário interno são, por exemplo, rotatividade de funcionários. Você tem a sua rotatividade, vai acontecer igual eu falei anteriormente. É um dado primário, uma vez que trata dos seus dados e você está utilizando esses dados, mas também é um dado secundário porque foi produzido voluntariamente. Então, por exemplo, eu quero fazer o levantamento da minha rotatividade de funcionário ou fazer uma pesquisa do perfil de funcionário que dá mais certo, de colaborador. Qual é o perfil de colaborador que se encaixa melhor no meu negócio? Então, eu vou pegar meu livrinho, do meu livro, aquilo ali são dados secundários, primário enquanto seu, secundário enquanto produção não orgânica, e aí você vai, produção orgânica, e aí você vai pegar todos os seus funcionários e vai fazer o seguinte, vai ver um perfil, vai fazer uma pesquisa ali em cima desse perfil. Qual é o perfil que dá certo? Existe algum perfil de colaborador que dá certo? Existe algum perfil de colaborador que se encaixa? Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, puxa, na minha planilha, todos os funcionários acima ou abaixo de 25 anos parece que não ficaram na casa. Então, todos os meus colaboradores atuais, os que dão mais certo, são acima dos 25 anos, ou vice-versa. Enfim, a partir desse dado secundário, aquele dado que já está produzido, você vai fazer uma pesquisa do que já está lá. Então, veja, ele pode ser primário de novo, enquanto seu, mas também ele é secundário no sentido que já foi produzido organicamente. Agora, é possível reunir dados secundários internos com dados secundários externos, com certeza. Como eu falei ainda agora, por exemplo, será que esse seu perfil de consumo, será que é o perfil do seu colaborador, ele está associado com alguma realidade externa? Por exemplo, digamos que você tem ali uma notícia ou você tem uns dados que apontam que a população do seu bairro está obesa e por causa disso a prefeitura começa a fazer uma série de políticas públicas para que essa população emagreça, porque a obesidade está levando uma série de outras doenças que está onerando o serviço público de saúde. Então, o que acontece? Esses dados externos, esses dados secundários externos, pode explicar porque o consumo de doce na sua padaria diminuiu. Então, você veja, são dois dados secundários. Então, você pode pegar esses dados externos, pegar os seus dados internos e relacionar, estudar, ver qual a diferença de comportamento. A mesma coisa, digamos que você tem você mora num bairro de italianos, por exemplo, que há muito tempo atrás foi formado por italianos. Italianos gostam bastante de padarias, de pães e de festas, e tem pizzas, tem toda uma cultura. E aí, com o tempo, essas famílias foram saindo do bairro. Só que voltou, então você começou a adaptar sua padaria para um novo sistema e aí voltou umas 15 famílias italianas para seu bairro, estão agora revitalizando o seu bairro e querendo que esses italianos voltem, os filhos dos italianos que tinham ido. E aí, o que acontece? Você vai começar a ter uma demanda muito maior de certos produtos que já tinham sido e alguns até excluídos do cardápio. Então, você começa a entender dos dados externos, os seus dados internos, você começa a correlacionar e preparar o seu negócio para esse tipo de compreensão. Baseado em quê?
em dados externos com dados internos. Quando você pode combinar esses dados? Você pode combinar esses dados na medida que o seu negócio acaba sendo impactado ou que situações internas no seu negócio elas são impactadas pelo o seu negócio em si, que você percebe, mas também pela tendência do mercado, que você consegue encontrar estas informações, mas você pode continuar na medida que essas suas informações você consegue combinar de fatores internos e externos, um sendo influenciado pelo outro. Então, veja, são dados secundários externos e internos que devem ser utilizados, que devem ser organizados para servir melhor de informação para o seu negócio. Eu espero ter te ajudado e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço!